Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de número 35. Até engasguei, porque é tanto episódio, gente. Do Rugido Cast. Aqui a gente não tem um podcast, a gente tem uma aula cast. Não por mim, Dani Almeida, jornalista, especialista em comunicação, mas porque eu tenho a honra de receber grandes convidados. E hoje não é diferente. Temos aqui um grande executivo para falar para vocês de tecnologia e negócios, Celso Sberner. Muito bem-vindo! Olá! Olá, Dani. Obrigado. Muito feliz de estar aqui com você. Um prazer poder falar com você, que eu conheço há pouco tempo, já me admiro bastante. A gente tem conversado muito, que acho que é legal conversar isso e compartilhar aqui no podcast. Obrigado. Obrigada a você por ter vindo aqui, por se disponibilizar a ajudar a nossa audiência. E aí, ó, você que está ouvindo a gente, já aproveita, porque aqui você tem vários insights para virar a chave do seu negócio. Eu sempre falo que só basta um insight para você mudar a realidade do seu negócio. E o que deixa a gente longe do resultado que a gente ainda não tem é exatamente aquele conhecimento que a gente ainda não tem, que a gente não sabe, aquele clique. Não é fórmula mágica, né, gente? Porque não existe fórmula mágica. Existe conhecimento. E é isso que a gente traz aqui para você, com pessoas de resultado. Acho que esse é o nosso grande diferencial aqui. São pessoas de resultado que a gente traz para vocês e com muito conhecimento para ajudar. Então, já aproveita, já segue. Se você ainda não segue, se você está aqui no Spotify, já assina Rugido Cast para você não perder nenhum episódio. Se você está no YouTube, já clica também o sininho aí, já ativa o sininho, já segue o canal, já assina o canal para a gente saber que você está recebendo todos os conteúdos. Deixa aqui nos comentários algum tema que você queira ver, porque a gente faz tudo isso aqui por você. E bora lá. Celso, vou começar com uma pergunta que é o seguinte. Vamos lá. Qual que é o potencial para, não importa o tamanho do negócio, de quem está aqui, de fazer adoção ou criar desde o começo uma cultura com tecnologia e inovação? Qual que é o potencial de crescimento para esse negócio, qual que é o ganho? O que é o ganho? Vai, Sim. Em bom português. O Dani, hoje em dia, né, toda empresa é uma empresa de tecnologia. Uau. Né? Não importa. Não importa se é um banco, se é uma padaria, se é uma loja, se é um comércio, se é uma empresa de serviços. Então, toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia. Né? Acabou aquela história que antigamente tecnologia era uma coisa... isso é só das grandes empresas. Não, hoje todo mundo tem que trabalhar com tecnologia em maior ou menor nível. Então, primeiro, eu diria, é mandatório você trabalhar com tecnologia. Uau, eu acredito muito nisso. Então, e segundo, o potencial ele é proporcional ao tanto que você está organizado, estruturado com tecnologia. Né? Então, o que a gente sempre fala, né? E eu, como um consultor de tecnologia, de empresas, assim, não basta você ter a sua estratégia de negócio. Então, você tem a estratégia de negócio, né? Do Rugido Digital, de todas as empresas, eu tenho lá da Multi. Você tem uma estratégia de negócio. Você vai crescer, você quer dobrar, você vai contratar, você vai produzir aquilo, você vai vender aquilo, você vai oferecer esse serviço. Né? Mas você tem que ter também a sua estratégia de tecnologia. Então, você tem que ver assim, tá bom, se eu vou para esse caminho, eu tenho que ter uma estratégia de tecnologia. E ali você consegue aumentar muito o potencial. A gente tem clientes, né? E depois a gente vai falando aqui daqui a pouquinho, tem empresas que com uma boa estratégia de tecnologia e projetos que eu já participei, que a gente conduziu ali, Dani, que a gente triplicou o faturamento com uma estratégia de tecnologia que tem as pessoas corretas, com a tecnologia hoje que é tão disponível, correta. Então, o potencial, vou ousar dizer que ele é ilimitado. Uau. Já começa com esse tapa na cara, né, Brasil? Vamos lá. Então, assim, você que está ouvindo, a gente pode aí aumentar bastante seu faturamento, se não triplicar. A Rugido é uma empresa muito nova. Eu vim de comunicação com grandes empresas em tecnologia, então eu sempre fui
fã de tecnologia, sempre fui aquela pessoa que gosta de fuçar, early adopter de tecnologia. Então, para a gente, tecnologia sempre teve no nosso DNA, né? E hoje a gente usa IA em vídeo, a gente não gosta de texto de chat GPT. Às vezes o cliente manda assim, um texto de chat GPT, eu bato o olho e eu falo, Jesus amado, não vamos usar, deixa eu humanizar isso aqui, porque isso aqui está na cara. Mas a gente usa muito IA já em vídeos e em várias outras coisas e estamos aprendendo a usar cada vez mais. Isso eu tenho certeza que para a gente vai ser um grande diferencial. Sem dúvida. Mas, e não tem como fugir. Aliás, né, também acho que não vai ser diferencial daqui a pouco. Acho que vai ser mandatório. Acho que quem não aprender a usar inteligência artificial no seu negócio... outro dia eu estava, inclusive, fazendo um curso sobre, e a pessoa falou assim, quem não aprender sobre prompt, que é o jeito da gente perguntar em IA, né? O racional de como a gente mexe com o ChatGPT, por exemplo, que é a inteligência artificial que todo mundo mais conhece, mais difundida, vai ser igual não saber mandar um e-mail. É isso aí. É isso aí. Então, se você está falando, não sei se esse papo é para o meu negócio, tecnologia talvez não seja para o meu negócio, porque eu sou, sei lá, um barbeiro, porque eu sou um personal trainer, porque eu sou uma psicóloga. Meu querido, minha querida, sim, este papo também é para você. É isso aí. Tecnologia hoje, ela é praticamente ilimitada, vamos dizer assim. Hoje dá para você fazer tudo que você precisar em tecnologia. A vantagem da empresa, da sua empresa, da Rugido, de todo mundo que está aqui. É como você vai utilizar, a forma que você está estruturado para utilizar essa tecnologia. E o que você quer utilizar. Porque hoje em dia, Dani, você tem... A gente passou por uma revolução, uma transformação digital nesses últimos 10 anos, inigualável em toda a história da humanidade. A evolução que a gente teve de tecnologia, vou até repetir, nesses últimos 10 anos, é um salto que não existe. Quântico, assim. Quântico, então não existe. Então a gente consegue fazer praticamente tudo. Né? O que tem essa transformação digital? Você tem lá, você pode usar tudo na nuvem, você tem os aplicativos, né? Você tem desenvolvimento em automação, você tem robótica, você tem realidade virtual, né? Você tem inteligência artificial, que é o do momento. Todos esses tiveram seus momentos, agora é o momento de inteligência artificial. Com tudo isso serve para quem tem a barbearia, a pastelaria, a loja, a indústria, o comércio, a empresa de marketing digital, o estúdio. Então, você não tem limite, né, para fazer. A diferença, eu diria, tá na sua estratégia de tecnologia, na forma que você vai fazer, o que você vai usar e, pasme, nas pessoas. Que a gente entra na Multi. Que, aliás, eu pulei essa parte aqui, gente. Eu nem apresentei o Celso para vocês, mas o Celso tem uma jornadinha, né? Uma pequena jornada em tecnologia. Vai entregar minhas rugas aqui agora. Não, é porque a gente começou muito jovem, gente, tá? Então, vocês não façam as contas aí. Eu também comecei muito jovem. Comecei a um bebê. Fala só, cita as empresas pelas quais você passou. E aí, eu quero que você conte depois um pouco da sua história. Mas as empresas, rapidamente, assim, só para o pessoal entender. Que você não está falando, que você tem o que eu gosto de falar, né? Como os americanos dizem, o skin in the game, a pele, né? Você botou de fato a pele em jogo ali, você tem a mão na massa, diga. Eu estou naquela fase agora, Dani, que eu trabalho há 37 anos, na verdade, né? Desde os 18, fizeram... Então, eu estou naquela fase que eu começo a falar que eu tenho mais de 30 anos de experiência. Eu tô nessa fase também, mais de 20. Eu falo, mais de 20 anos em comunicação. 33, 34, 30. Eu trabalho mas desde muito novo eu comecei. Mas eu vou parar por aí, mais de 20 anos. Eu não vou atualizar isso, não. Vai atualizar. Eu vou ficar mais de 30 para sempre. E aí eu trabalhei na Pricewaterhouse, na PwC, eu trabalhei na IBM muitos anos, trabalhei na Oracle também. Ele tá sendo modesto, tá, gente? Foi sócio em alguma dessas empresas. Etc. Eu conto mais da carreira, assim. Eu trabalhei 8 anos na PwC, eu vivi quem é do mundo de tecnologia sabe, essa história do RP, eu vivi por 8 anos, isso na BAM, uma empresa holandesa aqui fora do Brasil. Eu trabalhei em toda a América Latina, eu fui executivo da IBM, na área de serviços, eu fui diretor de vendas da Oracle, né? Fui aprender a vender lá na Oracle, fui sócio da Ernst Young e hoje sou sócio da Multiconsult, fazendo um pouquinho de que todas as empresas fazem, mas um pouco mais do jeito que eu acredito, gosto, junto com os clientes. E aí, na Multi, que tem quantos clientes hoje?
Hoje a gente tem 380 clientes aproximadamente. É uma empresa que tem aí 10 anos de vida. A gente tem mais ou menos hoje uns 70 clientes ativos que a gente trabalha com pessoas e tecnologia. Então, para a gente deixar mais claro para quem está ouvindo, pessoas e tecnologia, ou seja, vocês atuam desde montar a equipe, de procurar os profissionais adequados, os talentos em TI no mercado, em tech, até montar o projeto, até desenvolver o software, até ser fábrica de software, de ponta a ponta, basicamente. De ponta a ponta. É o end-to-end. A consultoria, end-to-end que você faz. Então, o 360 graus. Você começa desde a estratégia, como eu falei nessa história, e aí você vai passar por pessoas, né, Dani? E pessoas é o seguinte, todo mundo, como eu falei, que toda empresa é uma empresa de tecnologia hoje em dia, de qualquer ramo, toda empresa precisa de recursos de tecnologia, né? E não basta ser o bom técnico. Não basta assim, tá bom, você precisa lá na Rugido, você precisa de desenvolvedores, de gente que entenda aqui de suporte, que entenda de inteligência artificial. Não basta ser técnico, existe toda uma característica, né? Então, vamos falar assim, é diferente o profissional que trabalha na IBM, do que trabalha na Rugido, do que trabalha no estúdio, do que trabalha na Multi. Um dos nossos serviços é encontrar os recursos certos para todas essas empresas. Então, tá bom, gente. Então, são aspectos técnicos, comportamentais e de localidade, se é híbrido, é presencial, se é uma pessoa com tanto skill, com tantas certificações, ele entende de inteligência artificial, não entende. É impossível hoje, né? Talvez, não vou dizer impossível, é muito difícil hoje para alguém que não é do ramo de tecnologia falar assim, nossa, eu preciso de um recurso aqui na Rugido com essas características. Encontrar. E aí a gente leva os especialistas, a Multi tem os especialistas que falam assim, Dani, eu te ajudo a encontrar os seus recursos certos. Acho que é um dos mercados mais desafiadores, né, de você encontrar profissionais hoje. Primeiro porque a competição não é só Brasil, né? A competição hoje por um profissional de tech mundial, porque muita gente foi trabalhar, por exemplo, em Portugal. Quando eu cheguei a última vez que eu fui em Portugal, que tinha de brasileiro lá, tô vindo aqui, tô vindo morar aqui, porque eu trabalho com tech. Eu falei, lotado. Insuportável. Lotado. Por que eu não fui trabalhar com tech? Não, é lotado. Existe um gap de recursos de tecnologia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro hoje, né, ele já tem um déficit de pessoas trabalhando com várias tecnologias. Então, se você procurar, o mundo hoje, ele procura pessoas especialistas em segurança da informação, né? Com toda essa história de hackers, de ataque. Então, o mundo, só para falar, uma área que tem muita demanda alta. E aí, os profissionais do mundo inteiro são requisitados para outros lugares. Muitas vezes não é fácil para nós brasileiros manter os recursos aqui, porque se ele for trabalhar lá em Portugal, ele vai ganhar em euro. Exato. Né? E tem gente que trabalha remoto, né? Para o mundo inteiro. A maioria trabalhando remoto, né? Então, você já tem essa competição das histórias da gente achar os recursos para trabalhar no Brasil, competindo com o mundo lá fora. Né? E você tem também outras linhas de negócio e um gap no Brasil, na verdade. O Brasil, eu trouxe dados também. Como você sempre fala que eu não sou jornalista, sou administrador, mas você sempre fala, eu tenho dados, Celso, porque o jornalista, você puxa o seu celular e sempre tem todos os dados. Olha o bullying, gente. A pessoa vem no seu podcast e ainda faz bullying com você. Eu estou te elogiando, que você sempre tem os dados, você está sempre embasada. Você tá traga-me dados. Você está sempre embasada, é muito legal. Estou aprendendo com você, estou aprendendo bastante com você. O Brasil produz, em geral, 46 mil profissionais até 2025. Produz profissionais de tecnologia, formados na faculdade. Quando eu pego, vamos formar 46 mil. A demanda nesse mesmo período é de 70 mil. Nossa. Ou seja, faltam 24 mil recursos de tecnologia. Então, tem algumas mensagens disso. Primeiro, trabalhe em tecnologia da informação, estude tecnologia da informação, porque tem muito espaço para você trabalhar. Para Ana Beatriz, falar, filha, você não quer. Vai trabalhar com TI, vai estudar. Ela é boa de matemática. Se gostar, se gostar da história, tem muito espaço, existe um gap. Então, o que a gente faz? A gente trabalha muito ajudando as empresas a encontrar esses recursos. E aí tem a segunda parte, né, Dani? Como é que funciona? Em que modelo?
no modelo que a empresa precisar. Porque tem gente que, eu quero contratar um funcionário. Tá bom, então vamos ajudar você a contratar, vamos fazer o processo de recrutamento e seleção. Eu quero alocar um cara aqui, um especialista para mim aqui por 6 meses. Traz para mim, a gente leva lá. Eu quero montar um projeto. Olha, não entendo nada, monta aqui para mim e me entrega pronto. A gente entrega lá. Então, esse é o end-to-end. É o meu caso, tendo lufas. Esse end-to-end. Você fala assim, então a gente trabalha com essa história de recursos e pessoas. Só um aspecto que eu não reforcei, que hoje em dia não é só o técnico, né? É o soft skill, né? Que é o mais difícil. É o soft skill e até um antes disso. É o comportamental. Então, hoje existe uma demanda muito grande do comportamento desses profissionais. Né? Então, a gente vem muito atuando nessa linha de formação de comportamento, de caráter, de características, de vontades, de onde trabalhar, de onde encaixa da melhor forma possível. Né? Então, além de técnico, tem essa história comportamental e os soft skills, que daí é mandatório não só para a tecnologia, mas para a vida hoje. Assim, né? Então, é por aí que a gente vai. Então, é nesse mundo de TI que hoje ele está como tudo encavalado ali com pessoas, Dani. E aí, eu quero saber de você, qual que é o papel da cultura nas empresas ao promover a inovação e atração de talentos? Por exemplo, qual que é a relação isso entre cultura e inovação? E conseguir atrair esses talentos? Porque tem isso também, né? Se eu quero triplicar meu faturamento, eu preciso desses talentos. Que cultura, que eu preciso mexer na minha cultura? Então, acho que dá para separar em alguns pontos aqui. Porque, assim, existem as empresas mais tradicionais. Né? Então, você pegar... Eu venho desse mundo mais corporativo tradicional, né? De grandes corporações como a Pricewaterhouse, a IBM, a Oracle, a Ernst Young. E ali tem uma característica cultural que é a cultura de formação de pessoas. São escolas. São escolas. Então, existe essa cultura que e eu disse isso já para meus filhos, e falo assim, olha, você quer ter uma escolinha onde você vai aprender lá do trainee ao potencial executivo da empresa? A cultura dessas empresas é de formação. Existe uma outra cultura arrebatadora nos últimos anos, que são as startups. Sim. Né? As startups... E essa cultura da startup é muito legal, né? Porque a cultura vem assim, vem aqui todo mundo, a gente tem uma ideia maravilhosa, a gente vai trabalhar nessa ideia, precisa dar lucro? Não, por enquanto não precisa dar lucro, até a gente vamos achar um investidor, que a nossa ideia é brilhante. Então, quem está nessa história da startup, né? Quer dizer, é uma cultura de pouco tempo, né? De ralar, de trabalhar, né? De aprender muito rápido, que se aprender vai ser bom e muita gente vai ganhar dinheiro junto. Né? Então, a cultura faz toda a diferença numa empresa tradicional, nessas startups. E nas empresas do dia a dia, acho que é optar por que cultura você quer trazer. Hoje, para atrair os bons profissionais, né, você tem que mostrar propósito. Propósito, né? Então, se pegar gerações, e assim como você, eu me baseio muito nos filhos, né? Assim, não faz sentido para essa geração nova trabalhar numa empresa que não tenha um propósito adequado, que faça sentido com o que ela acredita. Que dê match, né? Que dê match com aquilo. Então, se não tiver o propósito, você não vai atrair. Existe, claro, pessoas de todas as formas, né? Por isso que eu falo que a história de comportamento, de como você encaixa, hoje é mais complicado. Não é simplesmente, Celso, me dá aí, eu preciso de 2 caras de TI. Não funciona mais, né? Assim, Dani, vamos pensar um pouquinho o que você precisa, vamos adequar essa história e vamos maximizar o seu potencial do seu negócio, né? Então, é mais ou menos por aí. Respondi? Não? Falei tanto? Respondeu. E me conta, assim, voltando para... Você tem uma história muito bacana ali, né? Do seu... Uma mistura também, né? De pai alemão com mãe brasileira.
O que isso te influenciou, assim? Porque eu lembro que você falou que é engraçado, porque na sua bio você colocou assim que a sua mãe era professora e exigente. A gente espera isso da cultura alemã, geralmente, né? E aí, assim, como que a influência dos seus pais moldou a sua visão de negócios e liderança? Totalmente. Totalmente. Meu pai faleceu já há poucos anos, 5, 6 anos atrás. Minha mãe vai estar vendo. Beijo, mãe. Pelo menos ela vai assistir com certeza, né? Abraço aí. Como é que é o nome dela? Dona Neuzete. Dona Neuzete, um abraço para a senhora. Dona Parabéns, e eu sou exigente também, é isso aí. Entendo. Não, e família molda tudo, né? Eu aprendi muito dessa história da família e é engraçado que você é jovem, você não percebe isso, né? E jovem, se me fizesse essa pergunta, talvez há 20 anos atrás, eu ia falar, sei lá, Dani, eu toco aqui como eu acho que tem que ser. Vai chegando a idade, você vai percebendo a herança que... a influência, a influência, né? Que seu pai e sua mãe te dão, né? Então, meu pai, apesar de meio alemão, né? Ele nasceu aqui no Brasil, mas o lado Sberner vem dos alemães lá todos, né? Ele é um cara muito comercial, cara, diretor comercial de vendas, bom de negócio, compra, venda, esperto, ligado em tudo. E tem vendedores até hoje que são amigos meus, assim. Então, meu pai era o super vendedor. E daí eu peguei o jeito de fazer negócio deles, né? Uhum. E minha mãe me mandava estudar. Né? Mãe é professora. Maravilhosa. Professora. Estuda. Então, eu acho que um pouquinho da esperteza desse comercial aqui, com o que minha mãe fala assim, sendo estudado sobre esse cenário. Então, sempre fui um pouquinho CDF para poder trabalhar nessa história. Então, acho que dá uma boa combinação, né? Eu me lembro de sempre estudar muito, assim, de estar no colégio e eles se esforçaram para me colocar num bom colégio, né? E que eu tinha que estudar bastante. Eu sabia o esforço que existia ali para estar nesse colégio e ajudou, porque eu acho que estudar é mandatório e eu tive esse bom hábito desde pequeno. E como que você acha que eles influenciaram, assim, na sua carreira? Eu acho que por aí, na verdade, né? Eu sempre quis crescer na carreira, assim. Eu via meu pai um bom negociador, assim. Então, por mais que comecei a trabalhar, aprender coisas, processos na Pricewaterhouse, eu fui auditor, fui consultor, mas eu via assim, falei assim, cara, isso aqui é um bom negócio, né? Um dia, quem sabe, eu mesmo posso estar vendendo consultoria. Então, eu via no meu pai essa história assim, pô, meu pai, ele vende coisas e ganha dinheiro, né? Falei assim, então, não basta eu ser técnico, né? Eu tenho que aprender a vender essa história aí. Talvez seja assim, tenha sido a maior influência profissional. Assim. Sensacional. Não, com certeza, gente, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que, assim, o vendedor no Brasil, a gente tem uma visão muito, tipo, é uma ocupação, né? Tipo, meu filho, o que seu filho faz? Ele não está trabalhando com nada, ele vai lá, trabalhar de vendedor, como se fosse, né? Tipo assim, não está fazendo nada, vai lá vender, né? E vender é uma arte. E todo mundo devia aprender a vender, porque a gente vende o tempo inteiro. Desde uma ideia até qualquer coisa, né? Então, eu acredito que foi uma baita contribuição. Sem dúvida. E você começou a empreender muito cedo, não é? Empreendi muito cedo. Porque eu tinha Porque tem essa ideia, que eu lembro que você me contou, que você tinha um negócio em paralelo ali desde cedo. É uma constante na sua vida, né? Então, assim... É uma constante, assim, porque eu tinha... Acho que, assim... esses pilares são legais, né? Porque, assim, tem o lado do estudo. Uhum. Então, tá bom. Para você ser o trainee de uma Pricewaterhouse, ou você trabalhar na IBM, né? Você tem que estudar muito e você aprende coisas técnicas, né? Então, sempre fui o cara que estudei. Você aprende processos de empresa, como é que funciona a empresa, todas as áreas. Você aprende contabilidade, finanças. Você aprende muito. Então, em determinado momento, eu era muito especialista. Eu era auditor. Uhum. Então, auditor externo. E aí você exercia no paralelo esse lado vendedor. Isso é muito louco, Na época da auditoria ainda não, né? Sim. Não era novo, tal, mas depois quando eu fui para consultoria, eu era muito técnico, eu falei assim,
eu tinha uma inquietude de falar assim, eu preciso fazer algo a mais. Legal ser o cara técnico, o consultor de tecnologia, o que sabe falar, né, de uma empresa, que sabe ajudar. Vamos ajudar a Rugido, né? Estou falando bastante para a Rugido virar cliente no nosso dia. Vamos usar a Rugido no aspecto de tecnologia, vamos ajudar. Mas eu tinha essa história de inquietude de ter negócios. Então, lá na Price, amigos em paralelo, né? Acho que pouca gente sabe. Eu tive uma loja de videogame, na verdade. Então, eu trabalhava muito e à noite tínhamos uma loja de videogame. Na época, videogames Nintendo, Sony, Mega Drive, o básico, PlayStation, coisas antigas. Eu fiquei emocionada que eu levei minha filha na exposição da Tartarugas Ninja. Eu vi o Nintendo Entertainment System. Era isso aí. Nossa, eu virava na madrugada com meus primos jogando aquilo. Eu falei, filha, isso era um videogame. Essa época eu já... Nossa, eu tinha um cartucho. Eu falei, o que é isso? Isso é um cartucho. Maravilhoso. Maravilhoso falar para ela. O que a gente fazia na loja? A gente vendia e alugava o cartucho. Alugava o cartucho, alugava. Eu sou dessa época que alugava o cartucho. Achei que você nem ia entender isso. Eu nem ia contar que você não ia entender, Dani. Mas que legal. Bota no Google aí se você é geração X. Existe o cartucho. Se você não é baby boomer que nem nós. Exatamente. Eu, pelo menos? Eu também, um pouco mais. Você é uma jovem, né? Uma super jovem. Aí eu já tinha essa inquietude de ter um negócio, assim, de empreender realmente, né? E ali você vai aprendendo, né? Porque você ganha dinheiro, perde dinheiro, tem que abrir negócio, fecha a loja, você ganha uma bagagem de falar, você arruma sócio, você já briga com sócio. E era tecnologia, porque era game. Era game, mas o negócio ali era venda, né? Sim, era venda. Mas isso é muito louco, porque assim, hoje a gente vê... Tem pessoas que falam assim, você não tem que ter o plano B. Você foca no plano A e tem que fazer o plano A dar certo. Não tem que ter plano B. E aí, você tem também uma questão das novas gerações de não querer mais essa coisa de... eu não quero mais estar numa empresa e galgar posições e crescer e fazer carreira, né? Porque antes, sei lá, na época dos meus pais, pelo menos, era muito legal você estar numa empresa e fazer carreira. Acho que eu já, quando fui para a faculdade, eu já queria jornalismo, não sei o que, eu já não tinha essa coisa muito de carreira. E aí as coisas vão mudando conforme a gente vai amadurecendo, você vai entendendo que você quer formar família, que você quer tal coisa, que você quer conquistar isso, que isso custa caro, né? Que não sei o que, né? Você vai entendendo ali os preços que você precisa pagar. E você vai falando, eu quero isso, eu quero aquilo pra minha vida. Mas isso de você ter essa clareza desde o início de deixa eu construir aqui e aqui eu arrisco... Isso é muito único, assim. Eu não lembro de ter entrevistado uma pessoa que tenha uma história parecida, sabia? Isso me chamou a atenção, juro. E é muito louco a gente destacar isso aqui para a pessoa pensar isso que está ouvindo a gente. Porque, às vezes, talvez dê para ter tudo. Dê para aprender. E os dois serão grandes aprendizados. Sem dúvida. Cansa. Mas óbvio, cansa, dá trabalho. Quando você tem muito cortisol no corpo, né? Exato. 20 e poucos anos, tá tudo certo. Não, e dá assim, quando dá certo... Gente, hoje em dia isso é muito mais fácil, porque dá pra você fazer online até. Dá pra fazer online, mas são coisas diferentes. Eu recomendo pra todo mundo. Hoje você poderia ter uma loja no Marketplace online, não precisava nem sair de casa pra fazer isso, por exemplo, na pra época empreender. Não, na época não. A gente tinha que ir no sábado, à noite. Mas assim, eu sempre recomendo para as pessoas quem pode empreender. Nossa, a gente é uma escola, mas é uma escola. Empreender. Mas assim, assim como eu recomendo também, agora vai ficar dúbio. Se você quiser fazer carreira numa empresa dessa, como eu tenho muitos amigos, carreiristas de empresas, não só de tecnologia, mas o cara tá lá há muitos anos na Ambev, na IBM, na Coca-Cola, e faz uma carreira. Diferentes setores. Né? Então, você também quer trabalhar nessa história de carreira, também é legal. Né? Eu acho assim, se tiver oportunidade de fazer as duas coisas, que eu acho que cada vez mais tem gente fazendo isso, é sensacional, porque você aqui aprende processos, regras e tudo, né? Então... E eu conheço a sua história de Editora Abril. A gente conversou disso. Editora Abril, você aprende regras, horário, tudo assim. E depois vem empreender, vem arriscar. Sim. Vem arriscar aqui, dando certo ou errado. Eu tive empresas que já deram muito certo, muito certo. Tive empresas que já deram errado, muito errado. Mas tudo é um grande aprendizado, assim. Essa inquietude, ela foi sanada.
Foi sanada. Eu sei como... eu tenho a felicidade de poder ser... Eu sei como é ser um executivo de uma grande multinacional. Eu sei como é ter empresa de sucesso. Eu sei também como é quebrar uma empresa, né? Também isso eu não vou... E tudo Não é um aprendizado. Não vamos fazer não vamos romantizar a história, né? Não vamos romantizar, é tudo lindo, né? bonito aqui. Você passa uns perrengues, você passa dias sem dormir, você passa dúvidas. Eu tenho muitos amigos hoje, Dani, que chegando nessa fase dos 50 anos, começam a conversar comigo, que ou são executivos de empresa e ficam pensando no próximo passo e querem empreender. Ou alguns são nem todo mundo tem o perfil, talvez, né? Nem todo mundo tem o perfil, né? E aí eu tento sempre ajudar e fazer um pouco de mentoria dessas pessoas, assim, de conversar, trazer essa experiência. E às vezes a pessoa parece que não tem o perfil e descobre no meio do caminho que tem, né? Porque também pode ser. Eu era uma pessoa que eu nunca imaginei. Eu falava, Deus me livre. E aí hoje eu olho e falo, Deus me livre, CLT. Nossa! Pois é. Então tem muita gente nessa fase aqui e tem fase de outras pessoas que sempre empreenderam e estão agora indo estudar. Porque sente um pouco de falta da informação estruturada. Né? Então, são empreendedores sempre que estão estudando, fazendo algumas coisas que não teve. Então, acho assim, quem tiver a possibilidade de ter diversidade na sua carreira, de poder trabalhar em empresas estruturadas para aprender e também tiver a oportunidade de aprender, é uma baita escola, porque aí você começa a entender um pouquinho de tudo. Assim. Eu sou feliz. Quando eu olho para trás e vejo tudo que aconteceu nesses últimos anos, eu sou muito orgulhoso da carreira. Não é para pouco, né, gente? Não é para pouco. Aliás, o que você diria que você aprendeu em toda essa trajetória, principalmente passando por grandes nomes, que você diria para quem trabalha em tecnologia, para o outro lado agora, né? Porque eu vejo que não tem como dar errado, gente. Se você gera valor para uma empresa, você vai dar certo. Não tem como, né? Você como colaborador ou como fornecedor. Se você gera valor para aquela empresa, você vai ter sucesso. Falando de sucesso. E aí é sobre levar aquele seu cliente, aquela empresa onde você trabalha, a ter resultado, a ter sucesso. O que você diria que você aprendeu nessas grandes empresas e que essas pessoas precisariam cultivar, por exemplo, para se tornarem grandes talentos e poderem, por exemplo, serem escolhidos na Multi para projetos grandes, pequenos, enfim, de TI? Ótima pergunta. Então, primeiro assim, né, existe o básico, o arroz com feijão. Né? Então, você tem que saber fazer. Né? Então, você tem que saber fazer. Tecnologia não tem muito jeito. Né? Tecnologia, você tem que fazer o básico bem feito. Já ouviu falar, né? Eu já ouvi falar bastante. Então, essa história você tem que saber fazer a história ali. Né? Para trabalhar em tecnologia, você tem que ser dedicado, você tem que ser curioso. Né? Para você ser um consultor, para você trabalhar, um desenvolvedor, um analista, um implementador, para chegar a fazer a sua carreira de tecnologia, você tem que ser curioso. Né? Por quê? Porque a tecnologia, ela tem muitas... muda o tempo inteiro também. Ela muda e ela tem muitos caminhos desconhecidos ali. Então, você tem que... Esse é o básico. Né? Nessas grandes empresas, eu acho que isso é condição sine qua non, é você ter muito... E tem um lado de relacionamento com as pessoas que você, numa grande empresa, você tem que aproveitar. Acho que é o maior desafio para as pessoas, não é? Eu acho que, sem dúvida, é o maior desafio. Principalmente para quem vem de tech, porque geralmente tem perfil mais analítico, né? Exatamente. Então, é você trabalhar desde cedo, que você tem esse perfil analítico, detalhista, muitas vezes matemático. E tech não é só desenvolvedores, bit byte, né? Você tem as pessoas que trabalham ali em TI, né? Tecnologia da informação é muito maior que isso. Você precisa de analistas, de pessoas de processo, pessoas cada vez mais de negócio. Mas imagina que aqui você tem que estudar bastante, saber aqui. Mas desenvolva desde novinho a sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Acho que isso é importante, porque não só para você ter networking, não estou falando de networking ainda, daqui a pouco a gente fala, mas para você
você precisa montar um ecossistema, né, de pessoas ao seu redor que te ajudem. Na tecnologia, aquela história assim, se eu sou especialista na tecnologia A, muitas vezes eu conheço a B, a C. A D eu não sei o que é. A E também, a F eu nem ouvi falar. Né? Então, se eu tiver um ecossistema de pessoas ao meu redor que conheçam, isso faz toda a diferença. E trabalhar em grandes empresas, você tem hoje, talvez 90% para mais dos meus amigos são pessoas dessas grandes empresas, que a gente trabalhou junto em algum momento. Isso é de talvez seja um little trick muito legal, sabe assim? É você ter a capacidade de qualquer assunto que você falar de tecnologia, eu não vou saber de todos, mas eu sei quem sabe. E eu consigo aqui ligar para alguém que sabe dessa história. Então, trabalhar nas grandes empresas faça o básico bem feito, by Dani Almeida. Estude muito o que você tem ali, mas trabalhe essa história de você montar o seu ecossistema de pessoas e não quero dizer para você que seus amigos têm que ler, mas pessoas ao seu redor, que você tá com contato com muita gente ali, né? E comece a montar isso. Acho que esse é uma boa dica. Maravilhoso, acredito demais nisso. Acho que esse foi um dos maiores ensinamentos que eu tive no jornalismo, assim. Que você pode ter a humildade de não saber tudo, aliás, deve ter a humildade de que, tipo, tudo bem, eu não sei tudo e, aliás, às vezes eu não sei nem o que eu não sei. E saber para quem pedir ajuda, para quem perguntar. Eu acho que é mais sábio aquele que sabe o que perguntar e para quem perguntar. Né? Maravilhosa essa dica. Isso, assim. Eu sou... Assim, quando eu olho assim, né, Daniel? Eu gosto muito de pessoas. Né? Isso eu fui... Imagina, a gente nem nota. A gente nem nota. Eu cheguei no estúdio, ele já estava no maior papo com o pessoal aqui, entrosadão, assim, tipo, conversando, lá. Eu tenho essa facilidade. Isso também vem aquela história de pai e mãe, né? Do seu pai é alemão, né? Meu pai é alemão, mas não Super... mas era o alemão que comia arroz e feijão, Cara, entendeu? Que eu ia falar, gente, ele gostava de ser o alemão mais brasileiro. Brasileiro, gostava de caipirinha, arroz, feijão e estar ali com os amigos. Isso eu aprendi dele, de chegar num lugar que é o vendedor. É o vendedor da década comunicativo, gente. Vendedor da década de 70, 80. É o comunicativo, né? Então, eu gosto muito de pessoas. Talvez esse seja um diferencial de prestar atenção. Então, eu aprendi da minha lição de trabalhar nas grandes empresas, que eu aprendi estando ali, de olhar muito e reparar nas pessoas. Assim, tá bom, aquele lá são meus chefes, aquele cara está aqui é meu par, aqui esses caras trabalham comigo, o que cada um faz, o que cada um pensa, e de cuidar, de prestar atenção. Não ser simplesmente, deixa passar, não importa. Então, eu sempre prestei muita atenção em todas essas... as pessoas em todas essas fases, né? Em todas essas empresas. E isso ajuda. Né? Conselho, de novo, que eu dou para os filhos, assim, seja amigo o máximo possível das pessoas ao seu redor. Seja amigo de todo mundo. Muito bom. E aí, voltando para as empresas. Vamos lá. Quais estratégias assim de tech e inovação que você tem visto agora que mais podem ajudar as empresas, não importa o tamanho, porque aqui a gente tem empresários, executivos e pequenos empreendedores, né, de todos os tamanhos. Quais as estratégias que você vê que mais podem ajudar as empresas? Como eu falei, toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia. Isso daí já, né? Já é a primeira coisa assim. Então, você tem que ter tecnologia no seu negócio de alguma forma. Quer seja para seus controles, né? E hoje você consegue controlar uma empresa no celular. No celular, certo? Maravilhoso, verdade. Então, que às vezes a pessoa está pensando, nossa, eu vou ter que contratar XPTO. E não, né? Negocinho lá. Eu ajudo e tenho lá um pequeno comércio no interior da família, eu tenho lá... Que, aliás, você tem. Eu tenho, né? Tenho mesmo, assim. E o pessoal... Tá tudo aqui. E custa R$ 129 por mês. É um software que controla todo... Está aqui, está no celular, está nos computadores lá. R$ 129 por mês, né?
ele controla todo o estoque, o que está vendido, o que não está vendido, quanto tem que pagar, qual a comissão, o que faltou, o que não faltou. Controla estoque. Tudo. Então, na verdade, hoje, assim... Por então você R$129. tem R$129 por mês. Antigamente, você falava em RP, não sei o quê. Não, é claro que isso é uma portinha, comércio, assim, dessas histórias de coisa, mercadinhos de bairro, assim. Né? Uma distribuidora. Eu quero dizer que é isso. Você vai disso ainda aos RPs. Né? Então, você pegar as grandes empresas, você vai ter lá que comprar o seu RP da SAP, da Oracle, da TOTS. Agora tem que falar o nome de todos. Né? SAP, da Oracle, da TOTS, da Infor, da Microsoft. Desculpa, pessoal, se eu esqueci. Meus amigos de tecnologia, se eu esqueci algumas. Compram desses RPs. Então, a estratégia de você ter, primeiro, tecnologia para controlar bem o seu negócio. E dá para controlar hoje bem... Muito melhor do que no passado, com tecnologia barata e com especialistas que vão te ajudar a colocar isso para funcionar. Depende do momento do seu negócio. Depende do momento do seu negócio e do seu tamanho. Tem para todo mundo. Tem a R$129 por mês e tem a R$129 por segundo. Né? Que tem que também. Aí é o robusto para quem já está no outro então, primeiro você tem que ter essa história de tecnologia para te ajudar. E depois... planejar você ter um plano estratégico para toda essa história, né? Você ter um plano estratégico do negócio e o seu plano estratégico de tecnologia da informação também ali, né? Como é que você vai fazer? Tá bom? O que você vai usar? Porque hoje em dia fica todo mundo falando, né? Putz, põe inteligência artificial aí, põe um robô. Mas como? O robô faz tudo. Põe um robô lá na sua empresa que vai fazer tudo. Tá bom? Computação na nuvem. Essa piada é antiga, mas né, os mais idosos vão perguntar, na nuvem? Computação na nuvem? Isso vai me ajudar alguma história? Vamos automatizar tudo isso. Né? Então, é importante definir para que caminhos você vai ter na sua empresa. Sem dúvida, né? Computação na nuvem é uma baita revolução. Quando eu falo isso aqui, está na nuvem. Os dados, onde é que estão os dados da... Sei lá onde estão os dados, algum computador da Amazon, em qualquer um desses provedores, né, de onde estão os seus dados, não importa mais. Né? Vai colocar robô? Dá para colocar. E robô não é só aquele na fábrica que a gente conhece, Dani. Existe um conceito chamado RPA, que é robotização de processos. Que, na verdade, é o seguinte, vou dar um exemplo. Assim. Como que a gente poderia fazer isso na Rugido, por exemplo? Na Rugido. Então, vamos imaginar que você tem... Olha lá, já vamos sair daqui com um contrato assinado. Eu falar, Alexandre, na Multi vai preparando o contrato. Olha o vendedor, gente. Ai, meu Deus. Não, você tem processos, imagina na Rugido, que são automáticos. Vários. A gente mais tem é processo. Tem processos que são automatizados e sempre iguais. Vamos imaginar que você tem uma área de compras lá, ou uma empresa que tem uma área de compras e quer comprar... Que você passa o dia inteiro fazendo... compra o quê? Compra material de escritório, você compra... a empresa pode comprar, sei lá, televisão, ou compra uma série de coisas que você tem para comprar ali. Né? Então, como é que funciona? Putz, tem que ter uma pessoa que fica vendo as compras e que ela vai ver, olha, a Dani exigiu que tem que ter três fornecedores, 2, 3 para escolher o mais barato. Aí eu tenho que ficar pondo tudo lá num e-mail para ela, para ela escolher qual que vai ser o mais barato para comprar. Não gostei, fornecedor, aí liga, negocia. Tudo automatiza isso. Você automatiza Jesus, tudo. Acabou com o povo de compras ganhando aquele dinheiro. Não, porque... Morre aqui, gente, não falei. Não, você pode automatizar. Na verdade, não é assim, pessoal. Nós vamos acabar com a área de compras. Você põe as pessoas de compras para fazer... atividades mais nobres e não as repetitivas. Porque as repetitivas hoje... Você vai amar isso, né? Porque hoje o que acontece? Hoje você consegue, por exemplo, tem soluções de robotização de processos que você vai pegar ali e você vai simplesmente... existe um programa, na verdade, o robô, na verdade, não é aquele robôzinho. Sim. É um programa que ele está ali, busca os preços automáticos, traz para aqui, já põe tudo aqui e já traz para mim uma decisão. Olha, já vi aqui que são 35 fornecedores, selecionei esses 5, baseado no que a gente já viu, põe um pouquinho de inteligência artificial, do que a gente já viu do comportamento da Rugido aqui, são esses 3. Já vi que minha recomendação é comprar esses. Se você der um ok para mim aqui,
eu já estou aqui, a ordem de compra já chega, já está entregue em 2 dias. Isso é automatizado. Estou usando a área de compras, mas serve para a área de vendas, para a área de controle. Então, isso é muito difundido. Já. Então, robotização, além da computação da nuvem, primeira coisa, revolução. Robotização é uma outra possibilidade. E aí, tem mais coisas legais. Você tem realidade virtual. Realidade virtual, sabe aquela história? Homem de ferro, põe aquele óculos. Aquilo é muito útil para dar treinamento. Você pode dar o treinamento... Uma empresa de treinamentos, por exemplo. Uma empresa ou que de treinamento. De muito treinamento. Para você ou tomar ou dar treinamento, oferecer treinamento, você começa a fazer tudo realidade virtual. Você está aqui participando de uma reunião, ou você está vendo coisas aqui na sua frente. Consegue fazer isso à distância. Usa assim. lá o óculos da Apple, usa lá o Microsoft. Não vou ficar falando a marca de todo mundo, né? Vou usar esses dois como bons exemplos. Você consegue fazer ali, você consegue dar aulas, você consegue usar isso no seu negócio, numa produção, você está produzindo alguma coisa. Então, terceiro, deixa eu ver, nuvem, robotização, realidade virtual. E o final, a cereja do bolo, inteligência artificial. Né? Então, eu tenho... clientes que às vezes me pegam no fim de semana lá, estava no churrasco, e o cara falou assim, Celso... Você também? Acontece isso com você? Achei que era só comigo. Ele é o CEO tem uma empresa de tamanho porte bom, até fala assim, Celso, eu não sei como, mas eu preciso colocar inteligência artificial lá em tudo, na fábrica. Meu Deus. Assim, não, tá bom, como assim? Cara, eu quero colocar, quero saber que vai ficar gerando informação para mim, tem muita gente lá na fábrica e eu quero fazer a história. Dá para fazer? Dá para fazer. Vamos pensar? Vamos pensar, mas tudo como eu falei de novo, vou falar com estratégia. Não dá para sair. De o que falar, porque senão vai ficar mais caro do que eu pensado, vai ficar menos eficiente do que imaginado, não vai dar certo, não vai falar assim, pô, gastei dinheiro com essa história. E aí tira no pé para você também. Tira do pé para todo mundo. Mas assim, talvez a revolução, a estratégia de tecnologia são esses 4 principais hoje. Computação na nuvem, robotização, automação, essa história da gente falar, eu esqueci até o terceiro, qual que é que eu já falei aqui, daqui a pouco eu lembro. Inteligência artificial, realidade virtual. Né? Então, são talvez esses 4 que você pega, assim, que essa década de 2020 está revolucionando o nosso mercado. De novo, né? Estou falando pura tecnologia que eu curto. Sim. Né? E tem uma coisa que eu estou aprendendo, que tudo isso aqui não vai funcionar se não tiver as pessoas, não vai levar isso para o sucesso só pura tecnologia, sem as pessoas corretas, adequadas, preparadas e com toda essa dificuldade que existe das pessoas, não vai levar ao sucesso que se espera. O que me leva a outra pergunta. A gente já vai falar do sucesso brasileiro, mas o que eu vejo, assim, estou estudando demais. Oh, mãe do céu, estou estudando demais esse negócio de inteligência artificial. E o que eu vejo é que, cada vez mais, me corrija se eu estiver errada, a gente precisa ser curador. Então, já teve, por exemplo, aqui pessoal de uma fábrica de software falando, nossa, conheço, né, gente falando assim, nossa, hoje se você pede para um sistema desenvolver um código, ele desenvolve para você. Ok, só que se você não tiver a inteligência para falar, a minha necessidade é, por exemplo, entregar em 2 horas mais rápido na minha empresa, melhorar a minha logística. A minha necessidade é faturar de 20% mais dentro, e aí de onde que eu tiro esse... Sei lá, se você não entender a necessidade de negócio daquela empresa, montar um projeto de TI para aquilo e, por exemplo, olhar para aquele código e aí sim entender que código que você precisa gerar, né? Ou seja, o prompt. Gerar qual prompt que eu faço. E olhar para aquele código e falar, tá bom, esse código está certo ou está errado, ou seja, tudo isso é inteligência, curadoria. Então, a sensação que eu tenho é que a gente precisa ser cada vez menos técnico e mais... A inteligência cada vez tem que ser menos micro e mais macro. É a sensação que eu tenho. Ou seja, a inteligência artificial vai acabar com vários postos de trabalho.
Provavelmente, 90% de chance, mas não é que ela vai acabar. Eu acredito que a gente vai trocar. Então, eu já vi muita gente falando assim, eu já vi banco, por exemplo, que falou assim, a gente vai estar diminuindo X% vagas em call center, mas antes a gente tinha várias gravações de cliente lá que a gente nem ouvia e agora a gente está começando a ouvir e processar essas ligações para entender melhor o cliente, para entender como resolver essas questões. E a gente está colocando pessoas para analisar isso. Então, são criados outros postos onde a pessoa precisa ter uma visão mais estratégica. Então, assim, essa dança das cadeiras ali, como é que você vê isso? Porque é uma dança das cadeiras em talentos, né? Sem dúvida. Como que a Multi pretende atuar nisso? Como que você vê isso de tendência? Muito legal. Assim, inteligência artificial, os primeiros protótipos começaram a ser discutidos em 1982. Então, há muito tempo atrás já se discutia, já tinha essa vontade de fazer, existiam alguns protótipos. Então, uma coisa que já vem há um bom tempo. A diferença agora é que a gente fala da inteligência artificial generativa. Né? E mais ainda, com toda essa transformação lá, as 4 coisas que eu falei já, você tem possibilidade, você tem muitos dados, na verdade. O que mudou é que você tem capacidade de armazenar todos os dados. E de processar também, né? De processar. Ou seja, então tá bom, mas então essa é a primeira coisa de inteligência artificial. Quando você fala que a inteligência consegue desenvolver códigos, escrever programas de computador, é verdade. Ela consegue acelerar muito isso. Então, algumas coisas básicas que alguns desenvolvedores faziam ali, que levavam 4 dias, pode ser feito realmente em 4 horas, né? Acelerando essa história. Mas, quando começa a ficar de uma forma mais sofisticada, você precisa do ser humano ainda, hoje. Então, você, quando começa a falar assim, tá bom, fez um código, fez ali... Tem hora que se você só lá escrever, ei, inteligência artificial, agora faz isso para mim, ela começa a se perder um pouco. Né? Então, ela fala assim, aqui não ficou tão legal aquele programa. Então, ela precisa, lá no final, de intervenção, do meio para o final, de intervenção humana. Mas, só estou te dando mais informações, mais dados que você gosta. Mas sim, já existe uma mudança nos talentos, no comportamento, já que começa a ser perceptível. A gente começa a estar no momento que, tá bom, você começa a diminuir um pouco esse déficit de necessidade de developers. Bem pouquinho você começa a sentir, as coisas estão um pouco mais rápidas. Eu preciso daquele... Isso a gente sente lá na Multi. Preciso daqueles developers por 1 ano. Não, agora acho que eu preciso deles por 8 meses. Né? Então já tem a necessidade. Por quê? Porque já está um pouco mais rápido. Está acelerando o processo. Está acelerando o processo. Isso é uma constatação já que a gente tem. Né? E as profissões vão ser outras. Né? Já existe uma profissão cada dia mais valorizada, que são os criadores de prompt. Sim. Né? Prompt é aquilo que você escreve lá na inteligência artificial, lá no Copilot, no ChatGPT, no Gemini, todas as outras que existem aí. Ontem me falaram mais uma que eu até esqueci o nome, muito legal. Então, você já tem... Você tem pessoas que escrevem lá, olha, amiguinho da inteligência artificial, faz um desenho para mim, assim, que eu quero que apareça isso no meu desenho. Isso. Olha... vou participar de um podcast hoje com a Dani Almeida, como é que eu tenho que me portar. Isso tudo você escreve lá num prompt e vem uma resposta. Né? Então, você já tem profissões hoje, já tem os profissionais de prompt. De prompt. São os caras que você faz? Assim, sou um criador de prompt. Um criador de prompt. Explicar isso para algumas gerações da nossa, eu falo assim, hã? O criador de prompt, ele é o cara que sabe escrever cada vez melhor isso nessa história. Isso muda de figura. Né? Então, esse profissional, o profissional que pode não ter conhecimentos técnicos, super técnicos de tecnologia da informação. Então, realmente, você começa a ter profissionais não tão bit-byte, não
tão tecnológicos assim. Mas um pensamento mais lógico, mais com pensamento lógico. Isso que eu ia falar. Tirou aqui. Não, perfeito. Não, perfeito, porque é isso mesmo. Mas ainda quanto mais lógica essas pessoas tiverem, mais fácil e melhor ele vai ser na carreira. Né? Que é um déficit no Brasil, né? Quando você começa a falar, e eu tenho conversado com bastante gente sobre essa história de déficit no Brasil que a gente tem, a gente fala assim, só 17% dos graduados do Brasil no ano são graduados em áreas de matemática, ciência e lógica. Só 17%. É muito baixo em relação a muitos países do mundo. Então, porque o Brasil vai muito para a área de humanas, biológicas, Sim. e muita gente fazendo direito e tudo mais. Então, é muito pouco. Né? Você precisa, para mim, além de uma revolução de educação, seria muito legal que a gente tivesse uma revolução nessas áreas de lógica, de matemática, de você ter isso na escola básica, você ter básica, de começar a ter essa formação, porque a gente vai precisar. Sim. Vai precisar muito, né? Porque aquela história, para mim, você tinha que dar lógica na escola básica, não sei se no primeiro, segundo, terceiro, na quinta série, na sétima, você tinha que ter lógica ali para essas pessoas, para começar a desenvolver mais pessoas, sei lá, que sejam desenvolvedores, programadores, que vão trabalhar, porque mesmo com inteligência artificial vai precisar. Em qualquer área vai precisar, gente. Não, qualquer área. Eu não tive isso, por exemplo. E a minha filha estuda numa escola construtivista. Porque desde o começo eu falei assim, gente, não vim desse... Eu sou de humanas. Hashtag sou de humanas. Ai, meu Deus. Eu tossi agora, até me engasguei. E aí, quando eu fui empreender, quando eu falei assim, gente, o que é esse negócio de DRE? Pelo amor de Deus, eu tenho que aprender esse negócio, socorro. Eu queria deitar em posição fetal, assim. Hoje, minha mãe, que é contadora mega de matemática, né? Hoje ela olha minhas planilhas e ela fala, que orgulho. Fala assim, olha, você não sabe como doeu chegar nesse lugar. Mas a minha filha, ela chega pra mim, Celso, ela fala assim, mamãe, me ajuda a fazer essa conta? Aí eu falo, ela fala assim, não, mãe, não é assim, você tem... Aí ela me mostra 3 caminhos diferentes para fazer o raio da conta de dividir. Eu falo, Ana Beatriz, eu sou de humanas, filha. Socorro. Tipo assim, não vou conseguir te ajudar, sabe? Assim, orgulho. Ela é super boa de matemática. Graças ao pai. Obrigada, senhor, né? Pai engenheiro. E aí, assim, que incentiva essa parte, eu já sou a que incentiva nos textos, né? Entendi. E aí, assim... Combinação ótima. Graças a Deus. Então, assim, ela tem esse pensamento mais lógico, porque a gente assertivamente escolheu uma escola construtivista, porque eu falei assim, ó, vai aprender a pensar desde cedo. Porque eu já não tive isso de base, assim, e eu sinto falta. Não tenho esse... E eu acho maravilhoso, porque é isso, gente. 3.000 caminhos lá para chegar no mesmo resultado. E é isso, essa construção do raciocínio lógico que me dá um nó na cabeça hoje, que às vezes eu falo, ai, para quê? Né? Mas, brincando, brincadeiras à parte. Mas que a gente devia ser, sim, né? Não, e você precisa... E hoje eu já vejo filhos precisa formar mais gente assim. E eu vejo escolas assim carésimas de filhos de amigas que assim é caixinha ali, né? Pergunta, a resposta para essa pergunta é tal. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falando que questionou a escola porque assim, não, a resposta para essa pergunta não seria só essa. Numa interpretação de texto lá, né? E aí ela questionando a escola e ela já querendo trocar o filho de escola por causa disso, porque educação, assim, na caixinha, sabe? E no mundo que a gente vive hoje, uma escola elite de São Paulo, e assim, no mundo de hoje não dá para ser mais assim, gente. Então, eu tô falando isso aqui para quem tá ouvindo a gente, para acender uma luzinha aí. Mas me leva a uma pergunta aqui. Sucesso a brasileira, seu podcast. Gente, o cara, ele tem, né, sócio numa consultoria de TI, tem outros negócios que a gente nem vai dar tempo de abordar aqui. Não dorme, né? Mas me conta qual que é a visão por trás do projeto Sucesso à Brasileira e como que você espera impactar as pessoas com ele. Obrigado pela pergunta, Dani. Assim, eu sou um pouco brasilianista, assim, né? Eu tive o privilégio de poder morar algum tempo trabalhando fora
E sempre fui aquele cara que falava bem do Brasil. Né? Sei lá, década de 90, se eu estava em alguns lugares trabalhando, poxa, parece que a praia no Caribe, eu falava assim, não. Você não viu a Praia no Nordeste, você não está entendendo. Você não conhece Maceió, meu amigo. Acho que Fortaleza, Maceió, olha, porque, putz, as pessoas são muito amistosas lá na América Central. Eu falei assim, não. As pessoas são amistosas no Brasil, tá bom, na África também, mas no Brasil que a gente é amistoso. Então, eu sempre fui um entusiasta do Brasil, assim, né? Machucado, né? Muitas vezes machucado, né? Em alguns momentos fala assim, pô, o Brasil podia ser melhor, né? Por que não é? Quando ia muito para a Holanda, por que não é igual a Holanda? Pô, todo mundo aqui fala inglês, 99% da população faz inglês. Eu sei, mas eu sempre fui o defensor. Vamos ajudar a melhorar o Brasil, né? Então eu procuro fazer isso sempre, assim. Para mim, me dá muita satisfação poder ajudar as pessoas ao meu redor e ter ideias e empreender para ajudar, né? Então, quando eu vou lá para o Vale do Ribeira para fazer alguns negócios, poxa, a minha satisfação de ajudar ali é muito grande, porque eu disse, vamos aprimorar o Brasil. E nessa história, ano passado, né, começou uma discussão de como compartilhar, como ajudar mais, né? E como ajudar as pessoas que querem chegar lá, né? Acho que também você vai chegando num ponto de carreira que você quer compartilhar as histórias, as ideias e trazer essas pessoas do networking para conversar. E aí, conversando com alguns amigos, alguns até comum com você, que falam, poxa, o esquema hoje é você fazer um podcast, é uma forma de você compartilhar. Falei, pô, mas não será? Falei, poxa, é a forma que você tem muito conteúdo, traz as pessoas do network. E aí começou a nascer essa história de falar assim, tá bom, vamos ajudar as pessoas a terem mais sucesso. Como é que eu posso fazer? Falei, pô, talvez trazer exemplos, né? Você trazer exemplos e gente que vai dar dicas, que vai contar como chegou lá, ou como teve sucesso, ou como não teve sucesso e fracassou, mas o que aprendeu daquilo. Trazer essa história, você começa a gerar o que eu tenho falado bastante, que é o tal de um ciclo virtuoso de sucesso. As pessoas começam a escutar, as pessoas vão escutar, vão entender, pô, que legal o que aquele cara fez. Uma pequena dica, claro, né? Não pegou aquele 1 hora de bate-papo, tudo. E aí materializei essa história num podcast, que na verdade se chama Sucesso Brasileira. E que você, é claro que é convidada, que tem muito sucesso e legal que você gostou. E nosso papo foi muito bom em relação a isso, que esse modelo aqui de discussão, né, que para mim era um pouco paradigma. Era um pouco assim de não participar disso até poucos meses atrás, de até assistir alguns legais, como o seu, como outro, pô, que legal. Mas eu venho de um mundo corporativo que isso ainda era bem restrito, né? Você não tem essa cultura de fazer. Mas é sensacional esse modelo de estar aqui no estúdio, conversando e podendo compartilhar conteúdo, descentralizando a informação. Em poucos meses eu me apaixonei por isso. E daí vem o projeto Sucesso Brasileira. A gente tem convidado pessoas de sucesso para contar histórias, dicas. E tem uma coisa muito legal que eu falei assim. Para mim é uma junção do mundo corporativo que eu venho mais tradicional, caindo para dentro desse mundo que você manja muito, que tem me ensinado bastante de digital, de como fazer essa história, de imagem, de compartilhamento de informações, de como fazer isso em rede social. Então, eu estou muito empolgado, animado, aprendendo. E parece que muitas vezes que eu estou trazendo uns caras bem tradicionais comigo aqui, ó. Vem aqui ver que é legal essa história. Vem compartilhar a sua história aqui, porque tem muita gente querendo escutar. Muita gente querendo escutar. Eu vejo, pô, se compartilhar... Um amigo me falou esses dias, falando assim, pô, se pegar essa galera da startup, com essa empolgação com a informação que tem, traz com esses caras figurões aqui e tentar mesclar isso aqui, a gente tem muita possibilidade de sucesso. Esse é o projeto que a gente está fazendo lá no Sucesso Brasileiro. Muito legal, parabéns. Eu adorei, participei, adorei, aliás, indico. E
Bora deixar suas redes aqui para o pessoal seguir. Instagram. Instagram, Celso Isberner. Celso Isberner. Escreve assim mesmo, como assim fala. Assim mesmo, Isberner com I, tranquilo. Instagram, tudo. Se eu pensar o LinkedIn é Celso Isberner. O Sucesso Brasileiro está no YouTube. O YouTube, no canal do YouTube, você vai ver lá o Sucesso Brasileira, né? O nome foi básico, assim, um dia conversando, eu, minha filha, saiu. Eu achei bacana, um monte de gente falou, pô, que legal, o nome bacana, até registramos o nome já, porque parece que ficou bacana esse nome, né? Porque essas pessoas de marketing me ajudam nisso também. Rede social, Sucesso Brasileira, Celso Isberner me acha em todos os lugares. Maravilha. Então, para a gente fechar, o que você deixaria aqui de mensagem final para quem ouviu a gente até aqui? Para ter sucesso com tecnologia e inovação. Muito legal. Assim, eu acho que hoje em dia a tecnologia é uma obrigação para todo mundo. Então, use a tecnologia sem dó, mas com planejamento. Né? Com planejamento, então você pense bem, pesquise, assista podcasts, fale com as pessoas para como usar a tecnologia para ter o seu sucesso. Procure a Multi. Procure a Multi. M-O-O-T. Exatamente. multi.com.br. A gente tem muito especialista para ajudar nessa história do planejamento. Cuide disso. E cuide das pessoas. Né? Hoje em dia, você ter pessoas ao seu redor que façam sentido. Muito isso. É muito para tudo. Não só para a tecnologia, mas para tudo que você tem. Então, dê atenção para as pessoas, preste atenção nas pessoas, cuide bem dos seus talentos, retenha os talentos, invista tempo nas pessoas. Né? Então, acho que isso também. Contrate as pessoas corretas. Procure a Multi também agora, vou aproveitar. Contrate as pessoas adequadas para o seu negócio. Eu acho que com pessoas adequadas e com tudo que tem tecnologia, sua empresa tem tudo para ter sucesso, com certeza. E aí um dia você vai no Sucesso Brasileiro. Ou vem aqui no Rugido Cast. Vem no Rugido Cast. Maravilha. Obrigada mais uma vez, Celso, pela presença. Muito obrigado. Bacana estar do lado de cá. Vou aprendendo com pessoas como você, jornalista. Você é um exemplo nessa história. Muito legal. Obrigado pela forma que você conduz. Muito gentil e educada. Faz a gente ficar muito à vontade aqui, né? Profissional. Então, obrigado pelo convite. Muito feliz. Imagina, obrigada. E eu espero vocês no próximo episódio do Rugido Cast. Obrigada pela sua audiência até aqui. Um beijo e até mais.